Bom dia, galera. Isso é uma videoaula. A gente vai falar sobre o Sistema Financeiro Nacional. É a primeira vez que estamos realizando esse tipo de aula. Então, qualquer tipo de problema que tiver, vocês entrem em contato que a gente tenta corrigir ou manda lá suas dúvidas pelo WhatsApp. Vamos falar do Sistema Financeiro Nacional. O Sistema Financeiro Nacional está previsto na Constituição Federal de acordo com o artigo 192, que diz: o Sistema Financeiro Nacional estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrando do país e a servir aos interesses da coletividade. O que quer dizer isso? Que o governo em si ele tem que garantir que esse sistema ele funciona adequadamente, né, através das leis. Vamos entender um pouquinho mais. O Sistema Financeiro Nacional está dividido em 4 grupos: o Bacen, o CVM, o CMN e o SUSEP. Como funciona o sistema financeiro? A gente vai ter lá, né? Vamos imaginar que a gente tem 2 pessoas. Uma pessoa que gasta muito e uma pessoa que já poupa, né? Que costuma guardar mais o dinheiro. Então, vamos chamar o que gasta muito de gastador e o que poupa de poupador. Então, quando o poupador precisa guardar o dinheiro, o que ele vai procurar? Ele vai procurar uma instituição financeira, que é o quê? Que é o banco. Então, ele vai aplicar esse dinheiro no banco através de um CDC, uma conta poupança, títulos de capitalização, entre outras coisas. Já o gastador, quando ele precisa de dinheiro, ele vai procurar um banco também. O que ele vai fazer? Fazer um empréstimo pessoal, vai procurar o cartão de crédito, entre outras coisas. Dentro do sistema financeiro existem esses 4 tipos de mercado, que é o monetário, onde dentro desse mercado existem a conta corrente, renda fixa. Esses sistemas são como posso dizer, sabe aquelas maquininhas moderninhas? Aquele é um tipo de sistema que o banco disponibiliza. Tá? Também existem os mercados de crédito, como havia dito anteriormente, que são lá o crédito pessoal, crédito consignado, poupança, empréstimos, cartões de crédito, entre outras coisas. E existe o mercado cambial. Isso aí é quando uma pessoa viaja para o exterior, por exemplo, a viagem, ou ele precisa comprar alguma coisa para o negócio dele, então ele necessita de uma casa de câmbio para comprar moeda estrangeira. Também temos o mercado de capitais, que aí entra as empresas de sociedade anônima, as ações e os debentures, que são títulos que a empresa disponibiliza, onde pessoas podem estar comprando para que possa ser gerado capital para essa empresa. Vamos falar um pouquinho da história do Sistema Financeiro Nacional. Bem dizer, o Sistema Financeiro Nacional ele começou com a chegada da família portuguesa aqui no Brasil, né? Quando o Dom João VI veio para o Brasil, ele fundou o Banco do Brasil para que ele pudesse captar recursos para poder financiar a guerra que estava ocorrendo lá em Portugal. Depois foi criada a Caixa Econômica. A Caixa Econômica é um banco popular, um banco voltado para o povo, onde as pessoas de baixa renda pudessem fazer empréstimos na época. Já o FMI e o Banco Mundial, eles são bancos onde empresta dinheiro para os países. Por exemplo, o país está sem recurso, sem dinheiro para poder se manter. Então, o país vai até esses bancos, ele pega um empréstimo e aí sim ele paga lá a longo prazo. Já o SUMOC, que é Superintendimento de Moedas e do Crédito, ele deu origem ao Bacen. Então, no começo, lá com a chegada da família portuguesa, não existia algo que pudesse regulamentar. Então, foi criado o SUMOC. O BNDES é um Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social. Esse banco é exclusivamente para que empresas ou até mesmo estados possam pegar dinheiro emprestado
e fazer o desenvolvimento aí das cidades. O CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, ele é o órgão máximo dentro do Sistema Financeiro Nacional. Por que isso? Ele que determina as regras do que vai acontecer dentro do sistema financeiro. O CVM, que é a Comissão de Valores Monetários, ele que dita as regras aí para compra, vendas de ações, caso as empresas queiram se fundir, entre outras coisas. E o Bacen é o que diz que os bancos aí vão fazer. Vamos entender o que cada um faz. Qual que é a função do Sistema Financeiro Nacional? É fazer a manutenção do desenvolvimento, fiscalização e das atividades de circulação de moeda e do crédito que é disponibilizado aí no nosso país. Então, vamos ver o Bacen, o CMN, CVM e o SUSEP. CMN, ele é um órgão normativo, ele não executa nada, ele só dá conselhos, ele só determina as regras dentro aí do Sistema Financeiro Nacional. O que eles fazem? Ele coordena, ele regulariza e dá as diretrizes para que o mercado possa trabalhar direitinho. Então vem o CMN, que é um normativo, que só dita as regras, e abaixo deles vem os órgãos regulamentadores, que são os Bacen, que é o Bacen, e o CVM. O Bacen, como a gente já havia visto anteriormente, ele cuida dos mercados monetários, de créditos e de câmbio. E o CVM apenas de capitais, que são as empresas de sociedade anônima. O CMN ele é composto por 3 pessoas. Por que a gente vai falar dessas pessoas? Porque são pessoas importantes aí dentro da economia, que é o ministro da Economia, o secretário da Fazenda e o presidente do Banco Central. Vamos falar um pouquinho do Banco Central. O que ele faz? Ele fiscaliza e ele obriga aos bancos a seguir as normas que foi dito lá pelo CMIV. Tá? Então, ele executa as políticas monetárias, de crédito e de cambiais. Ele autoriza o funcionamento das instituições financeiras, que são os bancos. Ele fiscaliza o que esses bancos estão fazendo, se há algo indevido, como uma cobrança de taxa, por exemplo. E ele que emite o papel moeda. Então, não adianta nada eu ter lá uma impressora se eu não ter o aval do Banco Central. Então, ele que determina se vai ser fabricado a moeda ou não. Então, vamos entender um pouquinho os tipos de banco que existem aí no mercado. O banco comercial são os bancos que a gente costuma ver aí, Bradesco, Itaú, entre outros aí. Investimentos, por exemplo, pode-se dizer a Crefisa, querendo ou não, ela é um banco de investimento porque ele capta dinheiro do mercado de ações para disponibilizar aí com os empréstimos. Também existe o Banco de Desenvolvimento Sociedade de Crédito Imobiliário, que está mais ou menos ligado aí também às ações. Tem o Banco de Arrecadamento Mercantil, que são os leasings. Acredito que os pais de vocês já tenham ouvido falar essa palavra de leasing, porque existem 2 tipos de financiamento, por exemplo, de veículos, que é o leasing, onde o dono do veículo é o banco e você, como pessoa, está apto a usar o veículo. Então, lá onde tem o nome do proprietário, fica o nome do banco e abaixo fica o nome da pessoa que financiou o veículo. Por que a Caixa Econômica está diferenciado do banco comercial? Porque quando a gente precisa, por exemplo, sacar um fundo de garantia ou receber algum benefício do governo, é através da Caixa Econômica Federal que a gente recebe. Também existem os bancos múltiplos, onde é necessário ele ser ou um banco comercial ou um banco de investimento com mais um outro tipo de banco. Pode ser um banco de desenvolvimento ou um banco imobiliário, no caso. Também existe o conselho, que é o Copom, ele que determina a taxa Selic do governo. O que seria essa taxa Selic? Seria o valor dos juros do mercado. Por exemplo, se a taxa Selic estiver baixa, conforme está a nossa setinha, quer dizer que os juros do mercado estão mais baixos. Com isso, tem um aumento de crédito,
As pessoas compram mais, então tem um aumento de consumo, porém tem algo negativo nisso. Como tem muitas pessoas procurando determinadas mercadorias, isso aumenta a inflação, tá? Aumentando a inflação, aumenta também o PIB. Porém, o papel do Copom é ele equilibrar a inflação. Então, a inflação não pode estar nem muito elevada, nem muito baixa. E tem que estar sempre no patamar equilibrado. CVM é a Comissão de Valores Mobiliários. Qual que é o papel dele? É regular e fiscalizar o mercado de capitais. O que seria esse mercado de capitais? Tem a Bolsa de Valores. Quando a gente precisa, uma empresa, no caso, precisa captar valores, ela vai e abre na Bolsa de Valores. Por que isso? Porque os juros de um banco, ele é muito alto. E aqui na Bolsa de Valores, ele não precisa pagar esses juros todo. Pelo contrário, ele pode colocar pessoas anônimas, como sócios delas. Tá? E o CVM, ele protege esses investidores. Vamos entender um pouquinho da Bolsa de Valores. Hoje a Bolsa de Valores ela é chamada de B3, que é a união de algumas bolsas do passado, né? Antigamente existia a bolsa para quem precisava de trigo, ou bolsa das empresas de mercado, entre outras, e aí eles juntaram tudo e criou essa B3 aí. O que é a B3? Ele é apenas um intermediário entre a pessoa que está comprando e o vendedor. Então, ele só vai emitir uma garantia que realmente houve a compra e a venda daquela determinada ação. Então, para o comprador, o que ele pode comprar lá? Existem as rendas fixas, existem alguns fundos, ações ou até mesmo eles podem comprar ouro dentro da Bolsa de Valores. E já para quem está vendendo, aí vem a corretagem, que é uma taxa que essas empresas cobram para poder comprar e vender ações, e o rebare. O que é esse rebare? Vamos supor que determinada empresa põe um valor de R$150 em determinada ação. E uma outra intermediária, ela vende, por exemplo, por 180. Esse valor entre 150 e os 180 reais é chamado de rebare, que é um valor que a empresa intermediária ganhou. O B3 ocorreu a fusão em 2008, que era a bolsa BMF e a Bovespa, e hoje é a BMF Bovespa. Vamos falar da SUSEP. Ele está ligado ao controle de fiscalização do mercado de seguros, de capitalização, previdência complementar. O que são essas previdências? Vamos supor que eu quero fazer uma previdência privada, né? Então, ele que vai ditar as regras para os bancos, como que vai funcionar essa previdência privada. E os corretores de seguro também. Para você ser um corretor, hoje em dia, é necessário que você faça uma prova, tudo. E quem regulamenta se a pessoa está apta ou não é a SUSEP. Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, manda pelo WhatsApp ou no e-mail lá que a gente já tem, que é projetoeducaçãofinanceira@gmail.com.